Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, dizendo para vocês que certas palavras a gente tem que abreviar aqui no YouTube por conta das diretrizes da plataforma, né? Mas falando, gente, ontem o Fantástico exibiu uma matéria completa da Clara Castanho, que revelou ter sido vítima de estupro e entregou a criança para adoção. Aí começou citando quem começou com essa história toda. Falou que foi o influenciador Matheus Baldi e depois falou que foi a Antônia Fontinelli também, que andou falando. E para completar, o Léo Dias. Antônia Fontinelli e o Léo Dias vieram nas redes sociais se explicarem. Bom, o Matheus Baldi postou nas redes sociais no dia 24 de maio que a Clara teria dado à luz a uma criança. Em conversa com a atriz, ele apagou o post nessa época, mas a notícia já havia se espalhado. Bom, gente, aí a matéria afirmou que a Antônia Fontinelli incitou mais ainda os comentários contra a Clara na internet. Ela fala, lá no Fantástico, falou que sem citar nome, a Antônia Fontinelli disse em live em tom bastante agressivo. Eu vi o que a Antônia Fontinelli falou, pessoal. Mas aí é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ouvir os dois lados, né? A Antônia Fontinelli veio se pronunciar nas redes sociais. E aí ontem teve essa matéria aí no Fantástico, né? Ela disse na live que a atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para a adoção, o que realmente aconteceu, né? O bebê foi dado para adoção. A Clara se manifesta pela primeira vez sobre o assunto e ela escreveu uma carta aberta na rede social. Tem momentos ali bem tristes que a atriz fala nessa carta aberta. Olha só. Clara começa dizendo que é um relato mais difícil da vida dela. Ela falou que ela pensou que ela levaria esse peso, essa dor somente com ela, mas aí saiu em tudo quanto é lugar, né, gente? Ela tem sempre a vida dela privada, afetiva dela privada, mas aí foi exposto aí, né? E ela falou que isso apavora, mexe com as dores profundas, né? Ela fala, fui estru. Relembrar esse episódio traz uma sensação de que algo morreu dentro de mim. Ela diz que quando aconteceu isso, ela não estava na cidade dela, a família não estava perto, os amigos também não estavam, ela estava completamente sozinha quando aconteceu isso. E ela fala que ela não fez boletim de ocorrência. Ela teve vergonha, ela se sentiu culpada. Ela falou que a ilusão que ela tinha dentro dela é que se ela fingisse que nada aconteceu, não aconteceu. E aí ela esqueceria, ela superava, né? Mas não foi o que aconteceu. Ela teve força para tomar somente a pílula do dia seguinte, fazer alguns exames. Ela tentou, na medida do possível, né, emocionalmente dizendo, seguir adiante, ficar focada na família e no trabalho, né? Levando uma vida normal, né, do que tinha acontecido. Ela falou que ela deixou de dormir, deixou de confiar nas pessoas. E uma sombra se apoderou de mim, diz ela. Uma tristeza grande. Ela falou que as redes sociais são uma ilusão de que a vida estava ok, enquanto ela estava despedaçada. Somente a família dela soube aí o que havia acontecido. Meses depois, ela começa a passar mal, ela conta. Um mal-estar. Aí um médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Aí ela fez uma tomografia e no meio dessa tomografia o exame teve que ser interrompido às pressas. Aí ela foi informada pelo médico que ela estava grávida, que ela estava gerando uma pessoa. Sim, e ela já estava quase no término dessa gestação quando ela soube, conta ela nessa carta. Ela disse que foi um choque, o mundo dela caiu. O ciclo menstrual estava normal, o corpo dela também. Eu não tinha ganhado peso, ela disse que nem barriga tinha. Naquele momento do exame, ela se sentiu novamente culpada. E aí ela conta para o médico o que aconteceu.
O médico, ela conta que o médico não teve nenhuma empatia. O desejo dela ali naquele momento é que ele falasse de uma outra maneira com ela e que ela tinha sofrido o que ela passou aí, que eu contei pra vocês aqui, né? Que a gente não pode falar o nome. E aí o médico obrigou a ouvir o coração da criança, disse que 50% do DNA era dela e que ela seria obrigada a amar o bebê. Essa foi mais uma das séries das coisas que aconteceram com ela, que ela achou um absurdo, né? Ele ter falado isso, o médico. Gostaria que tivesse parado ali, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê. E falou que esse bebê é algo que a destruiu como mulher. É o fruto, né, de que a destruiu como mulher. Eu não tenho condições emocionais de dar a essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece. Entre o momento que ela soube da gravidez e o parto se passaram poucos dias. Ela soube poucos dias antes dela ter o bebê. Ela conta. Era demais para processar e ela tomou uma atitude que ela considera a mais digna e humana. Ela procurou uma advogada, fez todo o trâmite e ela fez uma entrega de direta para adoção. Ela passou por vários trâmites, psicóloga, Ministério Público, juiz, audiência. Tudo que foi obrigatório ela passou. E o processo, que pela própria lei garantia um sigilo para ela, para a criança, a entrega foi protegida e a entrega, quando ela entregou o bebê, foi em sigilo. Ela falou que ser pai ou mãe não depende só da condição econômica financeira, mas da capacidade de cuidar. E ela não tinha essas condições de cuidar, porque o emocional dela, o psicológico dela não se permitia isso, né? Ao reconhecer a minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por entrega consciente, que deveria ser segura. Bom, ela falou que no dia que o bebê nasceu, ela estava ainda anestesiada. Ela foi abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. E aí diz que essa enfermeira disse assim para ela: imagina se tal colunista descobre essa história. Bem, pessoal, resumindo, essa suposta enfermeira passou para esse colunista. Quando ela voltou para o quarto, as informações já estavam tudo na mão do colunista. E ela não teve tempo de processar tudo aquilo que ela estava vivendo, de entender a tamanha dor que ela estava sentindo. Ela conversa com o colunista, explicou tudo o que tinha acontecido. Ele prometeu não publicar. Aí depois outro colunista procurou, depois querendo saber. Aí ela fala com esse colunista também. Mas apenas o fato dele saberem mostra que quem poderia protegê-la, diz ela, não protegeu nesse momento aí de extrema dor que ela estava passando e entregou a história dela, né? Bom, gente, a notícia se tornou pública, né? E com ela vieram 1000 informações erradas, ilações que ela acredita que é mentirosas, né? E ela fala que as pessoas não têm noção do que ela está sentindo. Tudo que ela fez foi pensando em resguardar a vida da criança. Cada passo que ela fez em relação a isso está documentado de acordo com a lei. E a criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção. Que não tem as lembranças de um fato que ela vai levar aí para o resto da vida, né? Como mulher, primeiramente, né, ela se sente muito mal, é uma palavra forte que ela fala assim, né? E aí ela tá triste também porque as pessoas estão julgando ela na internet, né? Ter que me pronunciar de um assunto tão íntimo, né? E continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. A verdade é dura, mas a história é real, essa é a dor que me dilacera. Ela fala que no momento ela está amparada pela família,
cuidando da saúde mental, física. Ela fala que essa história não foi desejo dela de se tornar público, mas ela espera que, já que se tornou, que sirva aí para as outras mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas. Para terminar a carta, ela diz que entregar uma criança em adoção não é crime, é um ato supremo de cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. Com carinho, Clara Castanho. Bom, gente, vocês viram aí que lá no começo da história ela conta que ela não fez boletim de ocorrência. Então ninguém sabe quem é a pessoa que fez isso com ela. Mas agora que se tornou público a história, eu acho que agora ela vai ter que expor, né, quem foi essa pessoa, né? Vocês acham que é isso que deve acontecer também? Tá aí, pessoal, o que vocês acham dessa história? Vou fazer um outro vídeo da Antônia Fontinelli falando, e também do Léo Dias, ok, pessoal? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história que repercutiu aí a semana inteira. Ok, bye bye, até meu próximo vídeo, gente.